E aí? E aí, tá ouvindo? Tá abrindo aqui. Alô? Tá ouvindo aí, Cássio? Tô te ouvindo baixinho. E agora? Como é que tá aí? Continuo te ouvindo baixinho. Vou dar uma mudada aqui. Peraí. Tá me ouvindo bem? Não, tá bem baixinho. Tô te ouvindo, mas tá sendo baixo. Eita, como é que tá? Será que tá melhor agora? Tô falando na boca do microfone. Não, mesma coisa. Mesma altura? Deixa Mesma eu ver altura. aqui. Aqui falaram que tava saindo maneiro aqui. Mas espera aí que eu já vou. O Gabi falou que tá ouvindo bem aqui. Deixa eu iniciar aqui. Aqui, vê se a galera aí tá assistindo, estão ouvindo maneiro. Fala aí, Cara, Cássio, não tô qualquer te ouvindo, coisa. não. Tá picotando aí? Não tá picotando, mas tá baixo. Deixa eu ver aqui. E agora? Melhorou? Mesma Coisa. coisa. Deixa eu ver aqui. O telefone tava melhor. Oi? No Facebook estão dizendo que dá para ouvir bem. Então eu vou dar início aqui e aí passo para você, pode ser? Não entendi. No Facebook tá ouvindo bem? Isso, eu vou falar aqui, dar a entrada e passo para você. Perfeito. Beleza? Boa noite, pessoal. Eu sou o Gustavo. Estamos iniciando mais uma palestra aqui da SEG. Primeiramente, quero agradecer ao Cássio Argila por estar se disponibilizando em dar uma palhinha aqui do projeto dele, da pesquisa. A palestra, pelo que a gente tem visto, está muito boa. Acho que vocês vão gostar. E queria dar uns avisos rápidos aqui. Daqui a 72 horas os certificados vão estar disponíveis na plataforma do SED. E no final, durante a palestra, você vai estar disponível um formulário para pergunta que o palestrante vai responder para vocês. E agora a gente vai passar aqui uns slides falando rapidamente sobre o Cássio, apresentando ele, né? O Cássio ele é graduado na Rural em Geologia, tá mestrando num programa de pós-graduação de Geologia na Universidade Federal do Paraná, na linha de Geologia Ambiental e Recursos Hídricos. Ele tem atuado na área de geoprocessamento, geofísica, aeromagnetometria e biologia de meios fraturados, né? De forma paralela, ele estuda os cenários de conflitos territoriais, sobretudo com focos em recursos hídricos, educação ambiental e reforma agrária, através de participações em assembleias populares e vivências em assentamentos e acampamento. Ele vai dar uma palestra para a gente hoje sobre o tema de a corda aeromagnetometria e a tectônica cenozoica nos auxiliar no estudo de aquíferos fraturados. Estudo em casa no Paraná, Rio de Janeiro. Vou passar aqui a bola para o Cássio. Tudo bem, Cássio? Está ouvindo aí? Bom, eu tô te ouvindo baixinho, mas eu entendi a parte de que faz para mim. Isso aí. Galera, boa palestra. E
Qualquer dúvida, vocês podem tirar no chat do Facebook, beleza? Beleza. O início do slide aí. Vou passar aqui. Então, tá conseguindo meu Vitinho aí? Tô. De bola, então. Pessoal, boa noite. Meu nome é Cássio. Como o Gustavo apresentou aí, eu sou geólogo formado na Rural, sou ruralino e atualmente sou quase mestre aí pela Federal do Paraná, né, para e vou desligar a minha câmera aqui para ver se facilita. Então, que a internet aqui, ela de vez em quando dá umas capengadas aqui. Então, dá licença. Bom, eu coloquei uma pergunta, né, no título da apresentação, não no intuito de que, eu vou trazer e desvendar os enigmas da geofísica ou os enigmas da hidrogeologia. Eu trago uma pergunta no título para, carinhosamente, trazer atenção para o estudo da geofísica e o estudo da hidrogeologia, que tem um impacto assim em diversas áreas do conhecimento, né? Não só na agência, mas também fora. Então, é uma palestra voltada aí para a gente fazer um trabalho integrado, tanto é que essa atividade está sendo construída em parceria com duas séries, a da Rural e a do Paraná, e estamos aí para realizar as trocas, né? É sempre construir coletivamente. Bom, eu trago um estudo que eu tive contato em algumas parcerias de trabalho acadêmicos, né? Em 3 locais diferentes, que é no Paraná, Rio de Janeiro e em Alagoas, né, no estado de Alagoas, no Nordeste. Eu bolei um roteiro aqui para a gente conversar e vou separar essa nossa apresentação aqui em 3 blocos principais, né? No primeiro bloco, um pouco sobre a base conceitual da nossa conversa, e quando chegar na metade, mais ou menos, slides, ali perto do slide 28, vai ter uma quebra bem rápida, só se alguém tiver alguma coisa e porventura queira que eu responda. E aí eu passo para o segundo bloco e aí a gente conversa de fato sobre o estudo de casos nos 3 locais. Beleza? No terceiro bloco eu vou trazer só uma mensagem bacana aí para a gente refletir essas ferramentas e sobre parcerias de trabalho em grupo, e vou deixar o meu contato também. Então, passando aqui, no primeiro bloco, então, isso, vamos começar aqui. O que são os aquíferos, então, né? A gente tem algumas possibilidades para o armazenamento da água subterrânea e, para o nosso caso aqui, a gente depende fundamentalmente das fraturas dentro das rochas, né? São as ditas rochas cristalinas, os aquíferos fraturados, que são fundamentalmente as rochas ígneas e metamórficas que compõem esse tipo de aquífero. Elas são, por exemplo, do aquífero do tipo intergranular, né? Igual na imagem aqui à nossa direita, a gente pode visualizar em cinza as rochas cristalinas, corresponde aos aquíferos fraturados, e em rosa uma porção sedimentar ilustrada, né, que corresponde aos aquíferos intergranulares. Então, os aquíferos não são exatamente igual a muitas pessoas, são como se fosse um bolsão simplesmente de água embaixo do chão. Não, elas dependem de uma estrutura geológica para se percolar, e tem uma área de recarga específica por onde a água da chuva ela adentra e tudo mais. E no nosso caso aqui, a gente depende fundamentalmente das fraturas das rochas para a gente alcançar esse reservatório, né? Como é que ele funciona, essa água, de onde ela vem, para onde ela vai, enfim. Então, já que a gente depende das fraturas nas rochas, a gente está amarrado a um contexto tectônico, né? Dependendo do local que a gente estiver falando no planeta, a gente vai depender do que
do que está acontecendo ali naquele regime tectônico, né? Então, se a gente depende das fases de deformação, a gente vai depender de onde estão os principais sigmas, né? Os tensores que vão estar atuando principalmente no regime rúptil, né? Então, a depender de onde estiver localizado, qual direção estiver localizado esse tensor, a gente vai precisar dele, vai precisar entendê-lo para a gente ver onde estão as principais estruturas, quais são as estruturas cisalhantes, as compressionais, ou talvez as fraturas abertas, né? A depender de onde estiverem essas fraturas, a gente tem algumas possibilidades de interceptação dos poços nessas fraturas, né? Vamos observar aqui na imagem rosa, a gente tem algumas possibilidades de perfuração de poços e de como que estão dispostas essas fraturas em subsuperfície para esses poços né? Então a gente pode interceptar fraturas abertas que estão conectadas com outras fraturas abertas, que estão conectadas com drenagens, ou não, a gente não intercepta a fratura nenhuma. E essas fraturas, elas podem, por outro lado, né, estarem fechadas, e uma vez fechadas, fica difícil da gente conseguir acessar água, né? Pode ser que não tenha água nenhuma, ou muito pouca, né? Não valendo a pena o investimento financeiro logístico no empreendimento, né, da perfuração do poço. Bom, dito isso, esses aquíferos cristalinos, eles são diferentes, por exemplo, dos aquíferos orgânicos. Apesar de também serem aquíferos que dependem de fraturas para a água percolar, mas eles são diferentes com relação a diversos tipos de estrutura, né? O seu fluxo subterrâneo, por exemplo, pode depender da disposição de basálticos, igual esse exemplo do trabalho de Fernandes e colaboradores, ou diferentes mecânicos ou dos intergranulares, também tem os aquíferos do tipo cástico, né, que está disposto em rochas carbonáticas, eu dei aqui no exemplo, né? Mas, de qualquer forma, a gente depende fundamentalmente das fraturas das rochas em rochas ígneas e metamórficas, né? Bom, qual é a motivação desse nosso trabalho, né? Além a água já ser escasso, né? Não é em qualquer lugar que a gente encontra água e muito menos água de qualidade, né? Água subterrânea. A gente tem diversas cidades, tanto no país quanto fora, que dependem desse sistema. Coloquei alguns exemplos aqui, como no trabalho disposto em São Paulo, onde relato que 37% dos terrenos são cristalinos, no Rio de Janeiro, onde 80% dos terrenos são cristalinos, e no Paraná com 10%, né, onde inclusive diz respeito ao trabalho no mestrado. Outra motivação importante é a imprevisibilidade do meio. Os aquíferos fraturados, eles não se comportam, sendo repetitivo, como os aquíferos granulares, e por sua vez, a água não fica disposta no meio da mesma maneira. Então, a gente precisa encontrar a fratura com água, né? Então, fica um pouco mais difícil e aumenta a possibilidade de ter perfurações onde os poços não encontram os ditos poços secos. Nesse sentido, fazendo uma pesquisa no Google acadêmico ou então em alguma revista científica que trata do tema da hidrogeologia, nós podemos digitar as palavras, né, os keywords, e a gente pode ver a discrepância com relação aos resultados, a quantidade de pesquisas científicas nesse tipo de aquífero, né? Então, a gente tem quase o dobro, ou, em alguns casos, o triplo de pesquisas de aquíferos intergranulares, sedimentares, porosos e por aí vai, né? Em relação dos aquíferos fraturados. Então, isso é outra motivação dessa pesquisa também. Agora, falando um pouquinho sobre o magnetismo das rochas, né? A gente pode imaginar a geofísica como uma ferramenta importante para a gente visualizar
ou tentar visualizar aquilo que a gente não consegue chegar com a mão, né? A gente faz um trabalho remoto, assim como outras áreas, como a minha também, ela faz uso de ferramentas para orientações remotas para chegar a um diagnóstico, né? Então, a gente depende de diversos aspectos. As aplicações são inúmeras, né? A gente pode vislumbrar pelo mapeamento geológico, que pode impactar no setor da mineração ou no setor de óleo e gás, a nível local, a nível crustal litosférico, como esse trabalho da nossa colega lá do Paraná. A gente pode modelagens 2D, igual esse exercício que eu fiz, de uma modelagem no GMCs, em volta de um poço muito produtivo na minha área do mestrado. A gente pode propor também atividades, trabalhos envolvendo drones, que no momento ainda segue um mercado meio tímido, mas vem tomando força aí nos próximos tempos, e há conversas aí que dizem que será uma tendência futura, né? E também serve para orientação dos animais a diversos aspectos, né? Tá? Enfim, migrações. E aí, diferentes tipos de aquisições. Eu coloco duas aqui, que seriam as aquisições aéreas, as terrestres, só para diferenciar, para não tratarmos da mesma maneira, né? A aquisição aérea, ela vai depender fundamentalmente do avião, ou do helicóptero, né? Vai depender do caso, mas nesse exemplo aí, o avião, ele vai seguir um voo com uma altura relativa à topografia, e essa altura é fundamental para a qualidade do nosso sinal magnético, para a nossa aquisição, e diferentemente da aquisição terrestre, que depende do magnetômetro, depende do nosso caminhamento, do acesso logístico. O acesso, às vezes, não é tão bacana, dependendo do local que a gente for fazer o levantamento. E essa imagem na esquerda foi uma atividade nossa lá no LPGA, na UFPR, em outubro do ano passado. E no nosso caso, a gente está tratando de aéreo, né? Então, dado aéreo, aonde que a gente consegue no país, e é bacana que a gente consegue acessar esse dado de maneira gratuita ainda. Nos últimos anos, aí, o Serviço Geológico disponibilizou alguns dados aéreos de diversos locais do país, onde a gente consegue trabalhar, consegue gerar pesquisa científica com esses dados. Então, nós temos muita canja aí para rolar com todas essas informações. E a gente depende de uma para tratar, né, processar esses dados, a depender aí do critério e rigor do objetivo da pesquisa, né? Bom, a gente depende fundamentalmente de uma propriedade física das rochas e dos minerais para a gente conseguir entender o que esse dado está mostrando para a gente. Então, a gente depende do quanto suscetível à magnetização uma rocha está. E o que significa isso? Bom, a gente tem uma fonte gigantesca magnética no nosso planeta e fora do planeta, que é descrito como variação diurna, por exemplo, as oscilações aí dos eventos solares e, enfim, diversas interferências que a gente tem. E nós temos o nosso geomagnetismo, né? A gente tem o nosso dínamo interno aí, que está, inclusive, protegendo a gente de diversas interações físicas externas. E, dependendo como for a nossa aquisição, não se atentar a esse detalhe, pode se deparar com uma tempestade magnética, e se o dado não for bem coletado, a gente não tem muito o que fazer. É jogar fora o dado e adquirir de novo, né? E isso é custo para todo mundo, né? Então a gente tem que atentar a isso. Bom, e decompondo as nossas variáveis magnéticas aí, nós temos a inclinação magnética como um fator que nós temos que atentar, e a declinação magnética, né? Que vai depender aí do ângulo entre o eixo do norte geográfico e o nosso eixo magnético, ou no caso da inclinação, seria um ângulo entre o nosso principal campo e uma superfície, né? Então, dependendo de onde a gente estiver no planeta, conforme for a latitude, a gente vai depender muito de interpretar o nosso sinal conforme a inclinação magnética, né, do local.
E só como curiosidade, né, a gente tem o planeta aí como a gente conhece, com as linhas de força em volta, né? A gente aprende no colégio, ou então nos livros de física, que ele tem a sua parte norte, a parte sul, onde a parte norte é o local onde saem as forças e na região sul do ímã é onde entram, né? Quando a gente olha para o nosso planeta, a gente vê as linhas de força saindo do sul, pelo sul geográfico, e entrando pelo norte geográfico, né? Então, quando a gente se depara em diversas leituras, né? O nó magnético, a declinação magnética, norte magnético e tal, a gente vê que é uma convenção esse tal norte magnético, né? Porque o tal norte magnético mesmo real seria, ao pé da letra, no nosso sul geográfico. Mas é só como curiosidade, né? A gente pode conversar sobre isso em outro momento. E aqui nós temos o nosso campo magnético de referência internacional, que é monitorado em vários locais no planeta por diversos geomagnetistas, e a gente consegue, esse monitoramento pelo planeta, entender nossos trends magnéticos, que quando a gente vai fazer uma aquisição, a gente quer entender onde está e como está a nossa anomalia, a nossa fonte causativa, o nosso objetivo específico é esse. Então, a gente precisa entender qual é o valor daquele local, do IGRF, né, que é o campo magnético de referência internacional, para poder entender a nossa anomalia magnética, entender o nosso campo magnético. Então, em suma, nós temos uma fonte. A nossa fonte depende das características físicas do material e a gente consegue enxergar e interpretar o nosso dado. Exatamente. Então, como um exemplo que todo mundo conhece, né, da geociência, nós temos o famoso padrão zebrado nos locais, nas dorsais oceânicas, onde estão se formando rochas da nossa literatura oceânica e que por vezes inversões polares, né, do campo magnético ou geomagnético. E isso é um exemplo interessante para a gente pensar que nós temos num determinado momento o registro magnético quando o mineral cristaliza de fato e ele se orienta conforme o campo magnético do momento. E posteriormente, após, não sei, milhões de anos, em outro lugar do planeta, aquele campo magnético ele vai em interferência com o campo magnético, né? A gente tem um campo indutor externo que está tentando interferir no campo magnético remanente, que a gente chama, que ele vai herdar, já que ele herda a magnetização da época, hoje, com o campo magnético em outra orientação, a gente vai ter uma briga vetorial e que vai ter uma resultante, né? Que seria a magnetização total aí do meu exemplo aqui, né? Então, nós temos sempre que, quando olhar para o dado magnético, além de se atentar que a gente está no planeta, a inclinação e tudo mais, nós temos que entender que vai ter, a gente não vai ter necessariamente a geometria do corpo, né? A gente vai ter ali a gente vai visualizar um dado que vai estar reproduzindo a magnetização induzida e a remanente, né? E isso está manifestado na magnetização total. Então, nós temos um momento, pode ser que nós tenhamos um momento trópico dessa nossa cinética, e após uma indução ou alguma perturbação física externa, a gente oriente esses minerais magnéticos. Então, é interessante chamar a atenção também para a possibilidade de reorientação ou até mesmo desmagnetização de alguma estrutura geológica, né, que antes, previamente, teria uma certa anisotropia magnética, mas que pode ser que não tenha mais após algum evento, alguma fase de deformação, ou pelo contrário, antes não existe algum tipo de orientação e passou a ter, depois de uma fase X ou Y de deformação em algum lugar do planeta, né? E a gente tem principalmente a dependência mineralógica, né, da magnetita. Então, a magnetita responde com muitos por cento aí da nossa resposta magnética, né? Esse exemplo aí eu coloquei, mas ela não necessariamente é diagnosticada como
o caso que eu contei, foi só para exemplificar. Isso aí é um trabalho que eu e um colega, que é o Lucas, fizemos uns tempos. E com esse dado, quando chega na nossa, a gente tem a possibilidade de manipulá-lo de diversas formas, né? Nós temos técnicas matemáticas, nós temos programas, técnicas matemáticas por trás, algoritmos sofisticados para poder fazer a filtragem desse dado e talvez realçar a nossa fonte causativa de interesse, né? Então, a depender da nossa técnica, a gente vai dar o mesmo dado de formas. E isso é muito importante na hora de fazer a interpretação na prospecção, seja mineral, hidrogeológica ou de qualquer outra natureza. E, de novo, a gente tem trabalhos diagnosticando com modelos sintéticos e tudo mais, corpos que o mesmo tipo de rocha sendo colocado a diferentes latitudes, sendo submetida à magnetização aí, às latitudes, apresentando sinais magnéticos diferentes, né? Resposta no sinal, né? A resposta magnético anômalo de maneira diferente. Então, é importante salientar isso na hora de interpretar o nosso mapa. Bom, eu gostaria de saber se tem alguma dúvida até agora, se a gente pode partir para o bloco 2, se o áudio está direitinho, se está tudo bem aí, ou se minha voz está travando. Aí, o áudio está tranquilo, o áudio está direitinho. Até agora a gente não recebeu nenhuma pergunta. A gente vai dar uma olhada aqui na página de novo para ver se após esse slide o pessoal publicou alguma pergunta. É o momento que eu paro para beber uma água também. Beleza, a gente vai ficar de olho aqui. Tá me ouvindo bem aí? Tô ouvindo. Tá meio baixinho, mas eu tô te ouvindo. Podemos seguir, então? Beleza, então. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem uma pergunta aqui. Pode mandar. Acho que vai formular, só um instante. Tudo bem. Ó, a Nélia Pinheiro Nunes perguntou: como é definida se o material passou por um processo de magnetização ou remagnetização? A gente precisa, muito obrigado pela pergunta, né? Mas aí a gente precisa fazer uma menção de paleomagnetismo, né? A gente precisa coletar esse material em campo. Eu nunca fiz isso na minha vida, né? Mas a gente vai coletar esse material em campo e fazer um estudo paleomagnético nele. Caio, fácil. Ela reformulou a pergunta. Ela quis dizer: como é definida se o mineral passou por um processo de magnetização ou remagnetização? Então, é a mesma coisa. A gente precisa fazer estudo magnético para saber se se o mineral sofreu, a rocha sofreu alguma perturbação na trama do campo magnético dele, né? E isso é um estudo muito detalhado, né? Que é feito em poucos laboratórios. No Brasil, eu só conheço a USP que realiza esse trabalho, não sei se em outro local no Brasil realiza. E nós temos poucas pesquisas também nesse sentido no Brasil. Mas eu nunca trabalhei com isso. Show, eu acho que acabaram as perguntas até agora. Acho que pode prosseguir. Tudo bem? Então, o terceiro bloco, então, seguindo aqui, a gente vai cair para dentro aqui dos resultados dos 3 locais, então. Esse aqui diz respeito ao meu mestrado, né? Vou começar pelo Paraná, de baixo para cima. E o título do trabalho é Condicionantes litoestruturais na do sistema aquífero embasamento cristalino, Paraná, Brasil. A apresentação vai acontecer dia 8 de junho, às 14h, vai ser aberta, né? Toda a defesa é aberta, importante também que seja. E quem quiser prestigiar, as portas estão abertas, né? Nem todos os resultados eu coloquei aqui na apresentação,
e tentei focar só na geofísica mesmo. Vamos ver aqui. Então, o meu trabalho é na parte do embasamento, lá na região do Paraná. Esse embasamento, para quem não conhece a região, diz respeito ao embasamento da Bacia do Paraná, por exemplo, que se extrapola para Santa Catarina, São Paulo, mas eu limitei só ao estado do Paraná mesmo. E se trata de uma unidade aquífera dentre algumas outras que nós temos no Paraná. Então, é a unidade aquífera denominada embasamento marino. Nós temos outras, como o sistema aquífero Guarani, aquífero Serra Geral, que são nas rochas vulcânicas. Nós temos o aquífero Kaiowá, que é do tipo poroso. Enfim, nós temos outros aquíferos no estado. E, no meu caso do mestrado, é somente limitado ao embasamento cristalino. Nós temos uma porção kárstica no meio da minha área aí, mas eu não trabalhei com ela. A minha área está inserida num contexto onde eu tenho 4 terrenos, que são os terrenos Apiaí, Curitiba, Paranaguá e da microplaca Luiz Alves. Nós temos a porção ao norte da minha área, norte, noroeste, com predominância de rochas ígneas e metamórficas de baixo grau, enquanto que para a região sul, sudeste, nós temos regiões com rochas metamórficas de alto grau. Em vários locais da minha área tem granitóides também que intrudem durante o período Jurássico, Cretácico, a intrusão dos jigs do Arco de Ponta Grossa, né? Eles são muito importantes também para essa nossa discussão. Eles são cortos ao enxame de jigs da Serra do Mar, que o pessoal no Rio de Janeiro conhece. E esses pontos em preto no mapa são todos os poços que eu trabalhei, né? São 230 poços. A minha área está dentro da CPRM 95 e 1025, né? Eu coloquei essa que é interessante lembrar que em vários locais no país foram refeitos outros aerolevantamentos com dados de melhor qualidade. Então, no meu caso, eu tenho esse projeto 1095 disponível, onde eu fiz o recorte para a minha área e consigo visualizar algumas estruturas de uma maneira mais detalhada do que em relação ao objeto, né, que teve uma linha um pouco mais espaçada, a altura relativa do voo também foi um pouquinho maior. Então, eu trabalhei com esse dado mais recente. Opa! E as técnicas de filtragem que eu utilizo no trabalho começam aqui com uma análise semi-quantitativa, que a gente chama. Que a gente vai analisar através do espectro de potência, a gente vai tentar desmembrar e realizar determinados cálculos para entender, através da resposta magnética, em que idade mais ou menos está a nossa fonte causativa, né? Então, eu trabalhei eu analisei essas diferentes fontes, né, profundas, intermediárias, rasas e os ruídos, e descartei as profundas e os ruídos, né? As rasas ficaram com muitos ruídos e não achei que ficaram tão bacanas, e as profundas não tinham uma certa, digamos assim, coerência hidrogeológica, né, com o nosso curso. Porque os meus poços, eles tinham uma mediana de profundidade por 90 metros, e a profundidade das minhas fontes intermediárias estava em torno da superfície, né, até 800 metros de profundidade. Então, era o que eu consegui de melhor através desses aerolevantamentos, e foram com elas que eu tracei os meus lineamentos magnéticos, né? Aqui é só uma ilustração que eu coloquei para demonstrar como se eu pegasse o meu produto que eu vejo no campo magnético anômalo e desmembrasse, né, em fontes rasas, intermediárias e profundas. Aquela intermediária ali no meio, aqui eu utilizei. Então, eu realizei o traçado, eu fui direto ao mapa magnético, né? Mas eu realizei o traçado também em modelos digitais de elevação e comparei com esses dados aqui magnéticos, né? Podem reparar que eu tenho uma certa tendência em algumas direções, por exemplo, aqui nessa imagem,
Eu usei os filtros de redução ao polo e inclinação do sinal analítico para traçar, e depois eu apliquei a técnica de filtragem do cosseno direcional para realçar as estruturas opostas às minhas noroestes aqui no caso, que elas estavam mascarando minhas estruturas nordeste, né, que seriam os JITs do arco de Ponta Grossa, e eu, através dessa técnica, tentei retirá-los para enxergar melhor essas estruturas nordeste, né, que são meus trens regionais, inclusive. Eu peguei esses dois traçados, integrei, retirei os lineados e realizei a mística de produtividade, né, que eu acho que é o filé mignon, porção integrando a hidro e a mag. Então, eu consigo, através de alguns métodos, realizar a estatística de produtividade correlacionando com a direção desses lineamentos, né? Então, eu tenho estruturas no relevo que eu enxerguei no modelo digital de elevação, compreendo essas geometrias do relevo e comparo com os lineamentos magnéticos que eu tracei, em que eu consigo ver que determinadas direções elas coincidem, como podemos ver, direção N60W, N40W, elas coincidem também com os traçados do modelo digital de elevação, em termos de produtividade, né? Essa linha tracejada, ela é o meu parâmetro de produtividade. Eu peguei o valor da mediana, da capacidade específica dos meus postos e coloquei como um parâmetro referencial para quais direções estavam esse valor e que para mim seriam diagnosticados como produtivos. Da mesma forma que eu enxergo direções que coincidem, eu enxergo direções também que não coincidem, como por exemplo essa N40, 60E, que eu vejo na MAG, mas eu não vejo também no modelo digital de elevação. Então, talvez a gente tenha alvos exploratórios sendo diagnosticados por diferentes métodos ou só sendo guiado por algum método específico. Isso é bacana, né? Quando a gente olha discussões na literatura acerca das reativações tectônicas, sobretudo cenozoicas, é bom ter a cenozoico, né, não neotectônico, né, que eu sei que não domino, mas eu sei que tem uma discussão por trás do que é neotectônica, o que não é. Mas, de qualquer maneira, nós temos alguns trabalhos que vêm tratando algumas direções como sendo reativadas no cenozoico, né? Então, à direita, temos colegas que fizeram os levantamentos em São Paulo e que diagnosticaram sigma 1, o principal tensor de deformação atuando na direção norte-sul, norte-nordeste ou norte-nordeste em alguns momentos, e até leste-oeste, né, que essa pode estar relacionada à compressão da placa sul-americana. Mas aí a gente olha para que, beleza, direções norte-sul sendo reativadas. Assim como também nesse trabalho, aqui no canto esquerdo, inferior, temos outros trabalhos de reativação norte-sul, né, na direção norte-sul. E a gente vai e pensa, né, beleza, cadê essas direções norte-sul no meu magnético? Bom, essa direção no meu trem de magnético não aparece e não sabemos muito bem o porquê, mas podemos desconfiar de algumas hipóteses, né? Pode ser que as nossas estruturas geológicas não tenham sido suficientemente deformadas, a ponto de magnetita, né? Ou, como em outros trabalhos já discutidos, pode ser que algumas estruturas tenham gerado magnetização, mas que após algum tipo de deformação pode ser desmagnetizada, né? Mas essa última hipótese eu não levei para frente no meu trabalho, fiquei com a hipótese de que talvez não tenham gerado reativação cenozoica suficiente para gerar magnetização nessa direção. Aqui a gente parte para o segundo estudo de caso, que se trata do Rio, que é um TCC da Jéssica Barcelos, que eu orientei juntamente com a professora Helena, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com o título Relação Geoespacial entre Lineamentos e Produtividade Hídrica Subterrânea em Unidades Hidrológicas de Planejamento.
esse TCC foi defendido em novembro do ano passado e foi bem bacana. A área de localizada é uma subbacia dentro de uma bacia, como a Bacia do Guandu, no Rio de Janeiro, e a subbacia é dividida em duas unidades de planejamento, que é o HP10 e o HP12. Né? É uma forma de gestão dos comitês lá no Rio de Janeiro, né? Assim como em diversos outros. Bom, a nossa área está inserida dentro do contexto tectônico da faixa ribeira central, onde eu coloquei uma setinha para indicar a nossa área de estudo, que está meio tímida ali. Está com um polígono amarelo, que está meio ruim de enxergar, né? Então eu coloquei uma setinha. A gente está localizado, a nossa área está localizada dentro do terreno oriental e é circundado pelos granitóides do Pedra Branca, pelo complexo alcalino do Bendanha e pelo embasamento, né, do Rio Negro, né, que corresponde aos ortognais pré-cambrianos. Né. A gente tem como resultado dois mapas magnéticos traçados com o filtro ASA à esquerda, o mapa A, e comparado com o mapa B, que foi utilizado o filtro de derivada vertical. Né? Então, a gente traça os lineamentos com base onde a gente vai delimitar os corpos e tenta corroborar, comparando com um mapa que pode trazer para a gente, realçar para a gente estruturas magnéticas relativamente mais rasas. Então, é interessante que a gente consegue observar ali no diagrama de Roseiras, perdão, um trend estrutural notoriamente nordeste, né, que corresponde às estruturas regionais da faixa ribeira central. A gente tem, no modelo digital de elevação, à direita, né, a gente tem as nossas estruturas também, principalmente nordeste, só que a gente consegue ver mais timidamente estruturas do leste-oeste e timidamente ainda norte-sul, oeste. E a gente consegue pensar aqui, né, se existe uma relação frequência de lineamentos e produtividade. Né? A gente consegue aqui nesse gráfico da esquerda, no canto esquerdo, observar que nós temos uma correlação entre direção, distância e produtividade dos postos. Né? De novo, a linha tracejada é a referência de produtividade que nós aderimos no trabalho, né? E a gente consegue ver que a distância que está mais presente em termos de produtividade nas diferentes direções é a distância de 200 metros a partir dos lineamentos, os lineamentos integrados, né, no caso, nas direções noroeste, norte-noroeste e ENN. É importante a gente observar essas direções porque nós temos tanto uma comparação com os trends regionais sobre as direções nordeste e as outras estruturas subalternas, né, que estão mostrando para a gente também são importantes. Aqui nós temos uma comparação entre os lineamentos magnéticos e os geomorfométricos, os lineamentos MDE, em que os nossos lineamentos MDE, os nossos lineamentos magnéticos, nesse local de trabalho, se sobressaltaram em termos de produtividade. Né? Então, os postos mais próximos a esses lineamentos, eles mostraram para a gente que são mais ativos. E quando eu desmembro essa análise em termos de litologia, né, quando eu separo os lineamentos por litologia, eu consigo observar que os nossos granitos, os nossos granitóides, eles possuem uma margem de produtividade maior em relação aos guinais. Então, nós temos duas unidades hidrolitológicas propostas no trabalho, que inclusive está sendo levantada essa questão no nosso que a gente está terminando, tudo daí mês que vem a gente está botando aí, a gente está submetendo. E aí a gente consegue observar essas duas unidades se comportando de maneiras diferentes. Quando a gente vai para outras discussões na literatura, como, por exemplo, esse levantamento da tese de doutorado do Ferrari, de 2001,
onde o autor faz um levantamento, uma reconstituição de paleotensores na região, a gente tem uns levantamentos feitos em áreas muito próximas ao nosso trabalho, até dentro, inclusive, em que direções como o Noroeste são reativadas muito recentemente, como podemos observar aqui, e essas direções Noroeste são muito importantes, porque poderiam ser as nossas estruturas mais abertas, por estarem sofrendo reativação, e o tensor principal está nessa direção, né? Como em outros momentos ela estava em outras direções. Mas nós sabemos que a natureza não se comporta de maneira uma. Então, pode ser que tenha poços perfurados em determinadas estruturas que foram reativadas e abertas conforme algum contexto tectônico que a gente sabe pela maneira remota que a gente analisou, né? Que foi pela geofísica e pelo geoprocessamento no modelo digital de elevação. Quem sabe com um trabalho de campo, com perfilagem do poço e tudo mais, as estruturas, a gente consiga compreender melhor. Bom, partindo por terceiro caso, associadamente a essas duas ferramentas, diz respeito ao trabalho do meu colega no mestrado, terminando o mestrado dele na USP, que é o Gambá, do contemporâneo. O projeto dele é no Nordeste, em Alagoas. A gente pegou a área dele, quer dizer, a área dele é muito maior do que esse mapa que a gente está vendo aqui, mas a gente pegou um recorte dessa linha onde está um polígono preto, né, uma linha fina preta, e fizemos um tratamento de lineamentos no modelo digital. Então, novamente, em torno dessa zona de cisalhamento, que é conhecida como cisalhamento Palmeira dos Índios. A gente pôde perceber que a estatística de produtividade aqui mostra para a gente direções como Nordeste e WNW como as mais produtivas, né? E quando a gente vai observar na literatura, novamente, trabalhos que dizem respeito a algumas reativações, eu não encontrei exatamente na nossa área, né, na nossa área de pesquisa, mas encontrei em regiões próximas, como na bacia de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, igual nesse trabalho, onde o autor diagnostica direções como leste-oeste e NNE como sendo reativadas, né? E nesse outro autor a gente consegue também observar novamente na bacia da Paraíba reativações nas direções leste-oeste e NE, que tem, de certa forma, associação com as direções que a gente achou na nossa estatística, né? Bom, para fechar o pacote, não estava muito bem dentro do escopo do trabalho, mas a gente acabou integrando também e fazendo um teste com as modelagens 3D na geofísica, que a geofísica permite para a gente, e conseguimos encontrar aqui no nosso modelo, por exemplo, pares conjugados de possíveis fraturas, né, que a gente consegue observar aqui um de noroeste, outro trem de nordeste, e no mapa magnético a gente também consegue encontrar estruturas leste-oeste, né? O meu norte aqui está meio inclinado, então pode confundir pessoas, mas a gente encontrou sumariamente isso. E coincide com as nossas estruturas que encontramos como mais produtivas, com exceção da noroeste, né? E isso é interessante a gente pensar, né? Que embora a resolução aérea da geofísica tenha com espaçamento de 500 metros entre as linhas de voo, e o meu modelo de elevação possua 30 metros de pixel e tenha sido feito numa escala de 1 para 100, a gente consegue, de certa forma, ainda fazer uma comparação fractal, né, entre as estruturas. Podemos também analisar em muita escala, talvez com trabalhos de campo também, petrográficos e tudo mais, mas aqui a gente conseguiu encontrar em diferentes métodos respostas interessantes para a nossa estatística, né, de produtividade. Então, a gente traz uma reflexão poxa, então nós temos a geofísica, nós temos a hidrogeologia, nós temos o abastecimento público, nós temos um campo vasto de. Então, fica a pergunta, né? Retorna a pergunta do título, né? A aeromagnetometria pode nos auxiliar? A minha opinião, a resposta é que sim, mas não sozinho.
A gente precisa de um bom mapeamento para discutir o que a gente está vendo nesse método remoto, né? E trazer que a gente pode substanciar alinhamentos mapeados no relevo, e a gente pode também indicar novas estruturas que não estamos observando em escalada de afloramento ou até mesmo no relevo, né? Então a geofísica fica aí com essa contribuição, na minha opinião, né? Beleza. E quais as direções mais produtivas, né? O que a gente faz com essa pergunta? A partir do momento que a gente identifica, né, quais são essas direções, é bom ficar com a da orelha, né? Existe algum trabalho na região sobre reativação, instituição de paleotensores? Vamos colocar essa pulga atrás da orelha, porque ela pode trazer uma resposta interessante, né, na nossa prospecção hidrológica. E aqui eu entro no terceiro bloco, que é para trazer uma mensagem bacana também, em relação a o que eu consegui aprender aí, construir nos últimos tempos. Isso daí foi um percurso que eu fiz no ano passado, foram muitos eventos, né, simpósios, congressos e tudo mais que eu fui. Se eu tivesse caminhado todo esse percurso, eu teria caminhado 10 mil quilômetros, levado mais de 2.000 horas para caminhar isso tudo aí. Bacana, eu aprendi muita coisa com muito colega que eu já tinha conhecido antes e que eu conheci no momento do evento, né? Então, eu aposto muitas fichas na troca de figurinha entre os colegas, né, entre os pares aí das geociências que estão abertos a trabalhar em grupo, a deixar certos orgulhos de lado e, montar um trabalho, uma equipe para dialogar com todo mundo, né? A internet está aí para a gente estreitar nossos laços, então a gente tem muita coisa para fazer juntos, né? Então, aqui eu faço duas propostas de trabalho, né? A gente está com uma vaga para TCC, para uma monografia, né? Sob orientação minha e do professor Alan, né? Da Universidade Rural também, com foco na integração geológico-física de um complexo no Rio de Janeiro, que é conhecido como Morro de São João. Se tem interesse, pode mandar um e-mail, nós estamos abertos aí com essa vaga para construir um TCC bacana. Eu faço outra proposta, se houver interesse, obviamente, da gente montar uma atividade um pouco mais frequente, com um mini curso introdutório sobre tratamento e interpretação de dados MAG na modalidade remota. A gente pode pensar no número aí de inscritos, enfim, estamos abertos aí. E também, principalmente, uma proposta mais genérica, mas estamos abertos aí a outras parcerias, excursões, montar em equipe de publicação, trabalhos, enfim, dentro do âmbito da geofísica, geologia, da hidrogeologia, sobretudo para a gente ter um carinho, né, com a questão ambiental e com as ferramentas que a geofísica está aí disponibilizando para a gente, né? Bom, aqui para fechar, vou mostrar algumas coisas que eu processei dessa proposta do TCC, que diz respeito lá ao complexo alcalino, né, Morro de São João. Eu tenho 4 mapas diferentes aqui para realçar uma geometria que fica relativamente assim nos mapas, né? Tanto em escala regional, quando eu observo esse mapa, quando eu faço um recorte, né, no meu banco de dados lá para eu ter um realce melhor das estruturas ali próximas, né, do campo. Então aqui é um mapa litológico, onde eu faço um para poder gerar a minha inversão, que seria a minha modelagem 3D, que é um modelo 3D da topografia, né? E a partir dessa modelagem 3D, geofísica, né, que a gente chama, eu proponho 2 modelos para a gente discutir, que um é a partir do campo magnético anômalo, que existe um conceito por trás, né, de fazer a inversão com esse tipo de mapa, em que a gente consegue observar, por exemplo, aqui no eixo Z, que é o fatiamento desse bloco, né, a gente consegue ver as estruturas geológicas se percutindo em profundidade. Então, a gente tem uma certa extrapolação em profundidade das estruturas que a gente vê em escala superfície, né? Mesma coisa quando a gente vê nos outros eixos aqui, né, o eixo Y e o eixo X, né, que eu faço sequencialmente um pacote
um recorte desse meu bloco para poder enxergar como que esse trend estrutural comporta para dentro do bloco. É uma ferramenta bem bacana, é a geração de voxels, que a gente chama as montagens, né, e a gente consegue fazer essas inversões. A gente pode também fazer um isolamento por de suscetibilidade magnética. Aqui na parte superior da nossa imagem, a gente faz um recorte nos alvos com maior suscetibilidade magnética, né? E na região sul da nossa imagem, os valores mais negativos, né? Eu consigo observar alguns trends estruturais aqui nos diferentes modelos. Um outro modelo que eu proponho, claro, para não eu, mas que o grupo vai propor, né, e tudo mais, é uma modelagem a partir do filtro VIAS, né, que é a vertical integral a integral vertical do ASA. A gente tem também trends estruturais que se repercutem em profundidade. A gente pode olhar com muito carinho nessa 3D, né? Tanto no eixo Z, como eu acabei de assinalar, como no eixo Y e no eixo X. Né? A gente consegue ver essa anomalia magnética se comportando de uma maneira muito interessante para dentro do bloco. Mais uma vez, eu fiz o fatiamento com os sinais mais positivos e com os sinais mais negativos dessa inversão. E fica a pergunta, né? Poxa, qual modelo está certo, né? Como que a gente consegue avaliar que essa estrutura que eu estou vendo aqui positiva do VIAS não é mais importante do que a negativa ou mais importante do que a positiva do campo magnético ou negativa do campo magnético anômalo? Então fica a pergunta para a gente, né? Poder conversar, né? Qual modelo está mais correto, mais coerente? Só olhando a geofísica fica difícil um pouco de poder chegar nesse diagnóstico, né? A gente precisa fazer um trabalho integrado com diversos aspectos dentro da geologia, né? O trabalho de campo, petrográfico, levantamento estrutural, como é que as estruturas estão funcionando, né? E principalmente reforçando, vamos trabalhar junto a gente consegue discutir muita coisa. Então, aqui são os dois modelos, um dentro é o positivo do campo magnético anômalo com um certo grau de transparência com o negativo do VIAS, e aqui o positivo do VIAS em transparência com o negativo do CMA. Né? Então, a gente consegue, olhando assim por alto, a gente consegue ver uma certa similaridade maior aqui, né, entre os dados, unindo o positivo do VIAS com o negativo do CMA. Né? Então, a gente tem muito pano para manga aí para conversar. Aqui eu faço um analiso com um agradecimento especial à educação, à universidade, ao ensino público, que em tempos de pandemia e de calamidade dos investimentos científicos, das escolas e das universidades, a gente está vendo o bicho pegar, né? A gente está vendo todo mundo recorrer às públicas, às entidades de pesquisa, né, de renome pelo planeta inteiro. Então, fazer corte na educação não é uma saída para a economia, né? Todo mundo sabe disso. E, mais do que saber, eu acho muito interessante botar essa bandeira e poder conversar, né? Porque nos últimos anos, independente de partido, governo e tudo mais, a gente teve uma perda de credibilidade da ciência, né? A gente não soube divulgar a ciência muito bem. Então, vamos tentar bater nessa tecla aí. Podem ter pessoas que concordam, que não concordem, mas é um fato. A gente teve corte público no ensino e isso é um prejuízo para todo mundo, não só para quem está dentro da academia, né? Para quem está fora também. Para muitas pessoas que não vão nem saber dentro do nosso trabalho, né? Então, fica essa mensagem para a gente pensar com muito carinho. Qualquer dúvida, estou à disposição para a gente conversar, tanto dentro das geociências quanto fora, dentro da geofísica, na hidro, enfim, nós temos muita coisa para dialogar juntos e juntas. Um grande abraço aí. E aí, Cássio, parabéns pela palestra, muito boa. A gente reuniu algumas perguntas aqui. A gente recebeu bastante perguntas. Tá me ouvindo bem? Mas, espera aí, vou tentar colocar o fone aqui para ver se consigo dar uma reforçada na amplitude aí do seu tom.
Beleza. Fala aí, Tá me ouvindo bem aí agora? agora eu tô. Fone lá Isso dentro aí. do cérebro. Acho que o problema era o fone. Ó, Bota fé. primeira pergunta aí vai da Priscila, da UF, da Rural. Ela perguntou o seguinte: a magnetização das rochas sofre influência sensível a ponto de precisar ser monitorada de tempos em tempos. Exemplo, mensalmente ou anualmente, pela aeromagnetometria. Olha, que ela sofre uma influência com o passar do tempo, isso é com certeza um fato. Agora, qual tempo que a gente está falando que é a questão, né? O padrão que eu mostrei lá na fundamentação teórica, no início da palestra, mostra que com o passar dos milhares, milhões de anos, a gente tem uma certa reorientação, né, da interpretação desse dado, né? Agora, em escala mensal, anual, olha, eu não conheço assim, a oscilação desse sinal, né, nessa escala de tempo. Ela perguntou ainda assim: além disso, são escolhidos períodos certos para esse levantamento, dias com menos influências solares, etc. Desculpa, não entendi. Ela continua a pergunta assim: além disso, são escolhidos períodos certos para esse levantamento, dias com menos influências solares, etc. Respondendo, aí a pergunta fica bem interessante. É importantíssimo mas fazer o monitoramento disso antes da aquisição do dado, né? Quando a gente vai fazer o planejamento desse levantamento, é importantíssimo a gente saber como é que as variações de urna, né? Como é que estão as questões das tempestades magnéticas, e tem até aplicativo no celular para monitorar isso hoje em dia. Não me lembro o nome do aplicativo de cabeça agora, mas se alguém souber aí no bate-papo, eu também não estou olhando o bate-papo, mas se souber jogar o nome na conversa, porque isso é até acessível, gente, e é importantíssimo, né, a gente saber como é que estão essas variações externas do campo, né? A próxima pergunta é do Endel Muller, da Unicamp. Ele perguntou o seguinte: como se relacionam os lineamentos magnéticos do asa, uma vez que o produto eleva ao quadrado as derivadas, ou seja, um padrão negativo pode ser muito mais ressaltado que o positivo, dependendo da intensidade. Parabéns pela apresentação, irmão. Excelente. Meu camarada, quando a gente chegar em São Paulo, a gente vai ter que tocar um cavaquinho de novo essa pergunta. Mas olha, fica muito difícil a gente olhar para essa pergunta se a gente não considerar a possibilidade de um outro estudo da magnetização remanente, né? Se a gente não compreende como é que está se comportando essa magnetização da região, é que a gente esteja vendo um dado falseado, né? Então, o filtro AS ele é bem utilizado e bem conhecido por ele se comportar bem abaixo das latitudes, se locar no planeta. Só que se a gente tiver com uma magnetização remanente muito forte, a gente perde o controle disso. Então, fica complicado a gente utilizar apenas um estudo a partir do filtro ASA, né? Mas aí, levando em consideração que a gente trabalha com o que tem, né? Então, se só tiver o dado magnético geral, o filtro ASA e talvez alguns outros para a gente tentar comparar ali com outras derivadas, a gente vai tentando trabalhar com isso, né? Com o que tem. Mas é isso, o ASA ele vai tentar variações magnéticas nos três eixos, né? No X, nos Y, X, Y e Z, né? Boa. Agora a pergunta é da Jéssica, formada na Rural e agora na UFPR. Um beijo, Jéssica. Você acha que a profundidade dos lineamentos magnéticos pode influenciar na produtividade hídrica? Eu conheço a Jéssica, foi muito bom trabalhar com ela. É um especial aí pelo nosso trabalho e essa construção bacana que a gente tem feito aí nos últimos tempos. Então, eu acho sim que a profundidade desses lineamentos, eles podem dizer muito para a gente em termos
de produtividade, porque esses centros magnéticos eles podem estar reproduzindo estruturas de olfato, né? Pode estar representando uma fratura muito bacana, com o seu sinal magnético bem definido, né? Claro, pode estar testando uma fratura com água dentro, né? No caso, o nosso reservatório do aquífero fraturado. Então, pode ser também que não, né? A gente esteja vendo um baita de um sinal magnético importantíssimo que esteja representando uma fratura excessiva, né? Que não tem água, e aí pode ser que não seja muito interessante para os estudos hidrogeológicos, né? Então, só olhando a geofísica, mais uma vez, não fica determinístico, né? Então, o sinal magnético em profundidade pode ser importante, mas não tem que olhar para ele isoladamente. Show. Tem uma pergunta aqui do Jorge Luiz, dos Santos Gomes, da UFVJM. Ele fez uma sequência de 3 perguntas. É o seguinte. A primeira pergunta foi: o traçado dos delineamentos no mapa de MAG foi realizada de forma automática ou manual? Foi feita de maneira manual, todas elas manual, no meu trabalho. A segunda foi: e no MDE, essa extração de lineamentos foi automática ou manual? Nós temos algumas ferramentas que podem gerar o traçado de lineamentos automáticos, né? Mas eu ainda não vi, ou é falha minha, claro, né? Eu ainda não vi uma efetividade nessas ferramentas com aquele olhar geológico por trás do que a gente está vendo, né? Porque só observar um número da cota topográfica, por exemplo, não necessariamente a ferramenta vai entender que ele tem um trem geológico, né? Então, até agora, como eu ainda não me deparei com ferramenta, todos os meus traçados no modelo digital de elevação têm sido feito manualmente e geofísicos também. Lembrando que o geofísico é interessante também pensar que muita gente usa o termo lineamento magnético, né? Sendo que eu já ouvi discussões onde a gente observa gradientes magnéticos, né? Ou seja, a gente observa intervalos daquele sinal magnético. Não necessariamente um lineamento estrito sensu mesmo no conceito, feito com base no relevo, né? É um trend regional observado no relevo. Qual seria a terceira? A terceira era... Você acabou respondendo. Ele perguntou se automático qual foi a ferramenta utilizada, mas no caso foi manual, né? Perfeito. A última pergunta aqui que a gente recebeu foi do Wendel Muller, de novo, da Unicamp. Ele perguntou: qual o tamanho da sua área? O Vox roda bem uma área muito grande? A minha área do mestrado, respondendo, né, ela é 20 mil quilômetros quadrados. Então, impossível gerar um Vox nesse tamanho todo, né? Pelo menos não com a disponibilidade que a gente tem com a nossa licença. Agora, com a nossa licença que eu tive acesso até agora para trabalhar, a gente fica limitado, né, de grana para acessar boas ferramentas e a gente tem 50 por 50, né, células que vai fazer o cálculo ali da quantidade de pixels, né, 3D, os voxels, em relação ao tamanho da área. Eu ainda não entendi muito bem como é que rola esse cálculo por trás, mas de certa forma ali, empiricamente, a gente acaba observando que só dá para fazer a modelagem com pequenas áreas, né? Show. Acho que respondeu mesmo. Você tá a fim de prolongar um pouco sobre o projeto final? Você deu uma falada? Nossa, deu uma interferência. Oi, eu não escutei. Perguntei se você queria prolongar um pouco mais sobre o projeto que você... Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Qual deles? Qual dos projetos? As propostas ao final da palestra.
Então, nós temos a proposta de montar essa daqui. Isso. Só para Nós temos... reafirmar. Beleza, então vamos reforçar. A gente pode tanto trabalhar a ideia desse TCC, que por trás que é uma ideia de fazer um trabalho em equipe, né? Não no caso exclusivo e limitado ao orientando e aos orientadores, eu e o professor Alan, mas é uma ideia de montar um trabalho integrado, como por exemplo o Gambá, que eu já convidei lá da USP, que é um amigo que sempre me salva aí nas discussões tectônicas, ou quem mais estiver no Morro de São João, que eu conheço poucas pessoas, já ouvi falar de um trabalho de uma colega na UERJ, que está no doutorado agora, tem a Amanda lá da Rural, mas eu desconheço outras pessoas, mas estamos abertos a ampliar essa equipe, caso haja interesse de consonância no mundo. E nessa proposta aí do mini curso, na letra B, a gente fica amarrado à licença educacional em termos de montar atividade na academia, né? Não há um aqui de montar um curso com fins lucrativos, né? Porque a gente não tem essa finalidade na academia. E, de certa forma, a gente quer divulgar a ferramenta, montar publicação, valorizar a pós-graduação lá da Rural, por exemplo, que foi adquirida agora com o de colegas lá dos professores. Então, mas de forma todas essas atividades aí a gente pode pensar em conjunto com os capítulos estudantis, caso haja interesse, do mini curso e em termos da publicação, né, dos trabalhos. Né. No Rio de Janeiro eu consigo observar que a gente é muito tímido nos trabalhos envolvendo tanto a hidrogeologia quanto a geofísica. Né. Eu vejo muito poucos trabalhos. E a gente tem levantamento a nível gratuitamente, muito pouco utilizado. Então, a ideia desse trabalho é nesse sentido também. Assim, a gente faz 1000 coisas, né? Dá mortal para trás, chupa cana, assovia, a gente fica se envolvendo com um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Mas na medida do possível a gente vai trabalhando aí conforme dá, né? Então, é isso, ficar aberto a essas propostas, né? Verdade. Então, Argila, queria me despedir aqui e agradecer também sua disponibilidade para poder estar aqui com a gente, ajudando o nosso capítulo estudantil. Agradecer por ter mostrado um pouco do seu trabalho. A gente ficou muito feliz com a sua participação e queria convidar vocês a seguir a nossa página no Instagram, no Face, dar uma curtida e ficar atento aí que a gente vai mandar mais atividades aí ao decorrer do próximo mês. Beleza? Bacana, foi um prazer enorme construir essa atividade. A gente está com outra marcada aí para a Semana Acadêmica da Federal, lá de Santa Catarina, no final do mês que vem, depois da minha dissertação, que aí eu vou estar mais tranquilo. E lá a gente vai apresentar algumas atividades mais detalhadas da minha dissertação, né? Eu vou dar um foco maior nos traçados do modelo digital, a porção das unidades hidrolitológicas. Então, vamos construindo aí essas atividades em conjunto. É um prazer poder colaborar. É isso aí. A gente agradece. Vou encerrar aqui, galera. Uma boa noite e até mais aí.